4 astronautas entraram em um foguete e voltaram para a órbita da Lua em uma missão da NASA batizada por Artemis 2. Obviamente, não estou aqui para falar de foguetes da Lua ou dos objetivos desta missão, mas sobre algo em específico que aconteceu durante esta missão e sobre uma grande mentira que a humanidade vem acreditando há muitas décadas. Pouco antes da nave ir para o lado oculto da Lua, onde perderia contato com a Terra, o piloto faz uma declaração muito importante que afeta toda a humanidade. Este piloto é Victor Glover, o primeiro negro a orbitar a Lua, e ele está acompanhado de Christina Koch, a primeira mulher, Jenemy Hansey, o primeiro não-americano, e Heidi Wiseman, comandante desta missão. Então, pouco antes de perder o contato, ele faz um discurso espontâneo e ele diz: "E obrigado a todos vocês por nos permitirem o imenso privilégio de estar nesta jornada juntos. É realmente incrível. E enquanto seguimos nessa jornada pensando sobre a missão da NASA de explorar o desconhecido no ar e no espaço, de inovar para o benefício da humanidade e de inspirar o mundo através da descoberta, e conforme vocês têm acompanhado esta jornada conosco, esperamos estar fazendo exatamente isso. E à medida que nos aproximamos do ponto mais próximo da Lua e do ponto mais distante da Terra, enquanto continuamos a desvendar os mistérios do cosmos, gostaria de lembrá-los de um dos mistérios mais importantes que existe na Terra, e esse é o amor. Cristo disse, em resposta ao que era o maior mandamento, que era amar a Deus com tudo o que você é. E ele também, sendo um grande mestre, disse, o segundo é igual a este, e é amar o próximo como a si mesmo. Então, enquanto nos preparamos para ficar sem comunicação de rádio, ainda vamos sentir o amor de vocês da Terra. E para todos vocês aí embaixo na Terra e ao redor da Terra, nós amamos vocês da Lua. Glover é astronauta americano, cristão, casado e pai de 4 filhos. Ele é também membro da Igreja de Cristo e professor de escola dominical. Então, nós temos aqui o primeiro professor de escola bíblica dominical a orbitar a Lua. E o que isso tem de tão relevante para a humanidade? Não o fato, simplesmente, deles estarem lá somente, mas tudo que eles vêm dizendo, tudo que astronautas vêm dizendo ao longo dos anos e nesta missão não foi diferente. Declarações sobre a humanidade, declarações que furam a bolha da ciência e perpassam por toda a vida humana. Outra declaração como essa, Glover fez dias antes em uma entrevista. Ele diz: "Sabe, eu não tenho nada preparado. Eu fico feliz que você tenha mencionado isso. Acho que essas celebrações são importantes e como estamos tão longe da Terra e olhando de volta para, você sabe, a beleza da criação, acho que para mim uma das perspectivas pessoais realmente importantes que tenho aqui em cima é que consigo ver realmente a Terra como uma coisa só. Quando leio a Bíblia e olho para todas as coisas incríveis que foram feitas para nós, que fomos criados, você tem esse lugar incrível, essa espaçonave. Vocês estão falando conosco porque estamos em uma espaçonave muito longe da Terra, mas vocês estão em uma espaçonave chamada Terra, que foi criada para nos dar um lugar para viver no universo, no cosmos. Acho que talvez a distância que estamos de vocês faça vocês pensarem que o que estamos fazendo é especial, mas estamos à mesma distância de vocês e estou tentando dizer a vocês, apenas confiem em mim, vocês são especiais. Em todo esse vazio, isso é um monte de nada, essa coisa que chamamos de universo. Vocês têm esse oásis, esse lugar lindo onde podemos existir juntos. Acho que enquanto entramos no domingo de Páscoa pensando sobre, você sabe, todas as culturas ao redor do mundo, se você celebra ou não, se você acredita em Deus ou não, esta é uma oportunidade para nos lembrarmos de onde estamos, quem somos e que somos a mesma coisa e que temos que passar por isso juntos. Então, declarações vêm sendo feitas, e eu quero falar sobre 4 verdades que todos nós percebemos e que são vitais para a humanidade. A primeira é de que a religião não é inimiga da ciência. A ciência também aponta para a existência de um Criador. Quem leu o livro Deus Não Está Morto, de Rice Brooks, não o filme, mas o livro, o filme conta uma história, o desenvolver de uma situação, enquanto o livro se atém a todos os detalhes que comprovam a existência
de um Deus historicamente, filosoficamente e cientificamente. Então, evidências históricas, evidências filosóficas e científicas da existência do Criador. Então, Glover é um astronauta criacionista que acredita que Deus criou a humanidade, que o Senhor Deus fez tudo que existe, os céus, a terra, todo o universo. E esta visão também é compartilhada por outros cientistas, por outros astronautas, por outros estudiosos desta área. Michael Gillen, por exemplo, é mestre e doutor pela Universidade Cornell em Física, Matemática e Astronomia. Ele diz: a ciência abriu os meus olhos para a existência de Deus. Diz o cientista que é um ex-ateu. Michael Gillen afirma que foi a própria ciência que o levou a reconhecer e relata como deixou o ateísmo após confrontar os limites científicos. O administrador da NASA, Jared Isaacman, afirmou em entrevista que a experiência no espaço reforça a percepção da existência de um Criador. O livro que eu citei agora há pouco, Deus Não Está Morto, fala sobre várias teorias. Uma delas é a teoria do ajuste fino. Tem outras teorias também que vale a pena você estudar. Então, como se pode ver, homens com vasto conhecimento científico, homens com conhecimento que nem 1% da Terra possui. E esses homens reconhecem a existência de um Deus, a criação de Deus. E esses mesmos homens estão se rendendo a Cristo e alimentando a sua fé por meio da palavra de Deus e por meio da oração. Então essa é mais uma evidência de que o Evangelho não é somente para os incultos, para os indoutos, para os sem conhecimento, para os ignorantes, no sentido de informação e conhecimento. O Evangelho é para todos. O Evangelho alcança todos. O Evangelho é para aquele que crê. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que nós temos tudo o que precisamos e um pouco mais para viver em paz e harmonia sobre a face da Terra. Glover refletiu sobre o planeta como criação de Deus, comparando a Terra a uma espécie de nave feita para abrigar a humanidade. Ele chama a Terra de um oásis onde podemos viver juntos. E essa ideia de planeta-nave também foi compartilhada por outro astronauta chamado Ron Garan. Jeremy Hansen, o comandante da missão Artemis II, afirmou durante este trajeto: temos muita sorte de viver no planeta Terra. Então, diferentemente do que muitos de nós haviam pensado, a ciência ainda sim considera a Terra a nossa casa, o nosso lar, o nosso habitat, o verdadeiro habitat. É preciso que pessoas percorram até o meio do nada. É preciso que pessoas vão até o nada para que possam perceber quão valiosa é a nossa Terra, quão valioso é o planeta Terra e o quanto ele precisa ser cuidado e valorizado. Então isso nos faz pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, naqueles que ainda vão nascer, e se nós realmente amamos a nossa família e aqueles que virão após os nossos filhos, os nossos netos, nós não podemos ser negligentes, nós não podemos ser petulantes, porque é a criação de Deus. Deus fez, como escrito está, que Ele fez a terra e nos deu para nós, não para que a gente destrua, mas para que a gente cuide e zele daquilo que Deus nos deu. E em terceiro lugar, agora sim, quero falar sobre a grande mentira. E a grande mentira não é o homem ter ido à Lua. Essa não é a grande questão aqui. Este cientista que eu acabei de citar, ele fala sobre uma grande mentira. E a grande mentira é a inversão das nossas prioridades. Ele afirma que a humanidade está vivendo uma mentira. E isso acontece quando valorizamos coisas que são mais importantes do que a própria existência, ou do que aquilo que sustenta a existência. Para ele, as prioridades estão em volta da economia, depois sociedade e depois planeta Terra, quando na verdade deveria ser o contrário. Porque sem vida não existe comunidade, não existe sistema financeiro que se sustente. Então essa é a grande mentira. Ele afirma que lá de cima não se pode ver barreiras, não existem barreiras, o que existe é um lugar onde todos podem e devem conviver
em harmonia e que essas barreiras políticas, essas barreiras que nós criamos, são barreiras invisíveis, que no fim não vão fazer diferença se nós não mais existirmos. Então, quando ele diz que estamos vivendo uma mentira, ele se refere a essa ilusão de separação. Essa crença que nós somos divididos por países, bandeiras, religiões, ideologias, times, fronteiras e muros imaginados. De certa forma, ele afirma que nada disso existe e que não há linhas dividindo os continentes, não há inimigos, não há nós contra eles. O que há é apenas uma grande família humana compartilhando o mesmo amor, compartilhando o mesmo lar possível. Então ele faz um alerta urgente, ele faz um pedido, quase um pedido de socorro. Ele diz: precisamos acordar, repensar as nossas prioridades e agir com mais união, consciência e sustentabilidade. Ram Garan passou 177 dias, 23 horas e 54 minutos no espaço. Ele deu mais de 2.800 voltas na Terra e foi esta a conclusão que ele chegou. Não existem muros que separam a humanidade, são todos habitantes de uma mesma terra e precisam viver em união. E é algo que eu quero dizer aqui: só Cristo pode trazer esta união. Só Cristo pode fazer duas pessoas, duas mentes totalmente diferentes viverem em harmonia, viverem em união. É isso que acontece no casamento. Deus pega duas pessoas, Deus faz possível que duas pessoas totalmente diferentes em seus pensamentos, em suas histórias, em suas bagagens, diferentes culturalmente, emocionalmente, diferentes biologicamente, e Deus faz o impossível, faz com que duas pessoas consigam conviver em harmonia, porque para Deus isso é possível. Ele faz que seja possível. Ele transforma. E em quarto lugar, todas as falas desses astronautas nos levam a um ponto crucial: a dependência de Deus. Em uma entrevista, Glover fala que nós precisamos de Jesus. Ele fala que nós precisamos de Jesus na Terra ou na órbita da Lua. E ele demonstra isso quando leva a Bíblia e elementos da Santa Ceia para a viagem lunar. Então não importa quem você seja, onde você esteja, você é dependente de Deus. E nós precisamos alimentar essa dependência do Criador. As riquezas, a fama, o poder tem a capacidade de fazer a humanidade pensar que pode fazer muito e que não precisa de mais nada, de mais ninguém. Alguns até pensam que não precisam mais da terra, que não precisam mais de Deus, não precisam mais da família. Teve, inclusive, um outro caso de uma astronauta que deixou a NASA para servir ao Senhor em um ministério, porque depois de viajar ao espaço tantas vezes, depois de conhecer tanto, eles chegam à bifurcação e pensam: é isso realmente que Deus tem para mim? O vazio ainda está sobre a humanidade, que busca em tantas coisas, em tantas pessoas, a satisfação para sua alma que só Deus, que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. O homem alcança tanta coisa. O homem consegue grandes quantidades de dinheiro, grande prestígio, cargos de poder e no fim ele reflete e diz: tudo isso é vaidade. Não vou poder levar nada disso, não poderei levar meus diplomas, os meus carros, o meu dinheiro, nada, absolutamente nada. Por isso esses homens que detêm tanto conhecimento, que já foram tão longe, ainda reconhecem: o principal é buscar ao Senhor. Deus é o centro de todas as coisas. A terra, a criação de Deus, foi feita para nós, para que a gente desfrute com sabedoria, para que a gente conviva, porque somos todos habitantes de um mesmo lugar. Isso é humildade. A humildade de reconhecer que nós precisamos deste lugar, que nós precisamos uns dos outros e principalmente que nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus e você pode ir à Lua, você pode ir a Marte, uma viagem de mais ou menos 2 anos,
Você pode cruzar o universo. O universo não tem fim. E qual seria a explicação para uma criação tão perfeita? Então, por mais que a missão Artemis e todas as missões anteriores e futuras tenham conexão e base científica e política e geopolítica, no fim, o que importa é que todas essas missões são realizadas por seres humanos que anseiam, que buscam pelo sentido da vida, que buscam sentido na existência da humanidade. E só Deus nos dá propósito de vida, só Ele faz com que a nossa existência valha realmente a pena. E você não existe por um acaso. A sua vida não existe por obra do acaso. Você está aqui com um propósito. Eu estou aqui com um propósito e você também está. Todos nós, criação de Deus, todos nós, feitura de Deus, obra das mãos de Deus. Em primeiro lugar, para ter um relacionamento pessoal com Ele. Em primeiro lugar, para viver na presença dEle. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Aí vem o segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. O segundo lugar ele colocaria a família, que abaixo de Deus na face da terra, somente a sua família importa realmente. Então não se esqueça, você foi feito para um relacionamento com Deus. E toda tentativa de suprir essa necessidade culminará em tristeza, em solidão profunda. Essa semana eu vi o noticiário de um homem que criou um império bilionário e no fim ele disse: eu nunca estive tão sozinho, nunca estive tão solitário. Porque a presença de Deus e a presença daqueles que nós amamos e que nos amam é que realmente faz diferença no fim. Então valorize os momentos com Deus na sua igreja, na sua comunidade. Valorize os seus momentos a sós com Deus. Resista às tentações, resista ao pecado, resista a tudo aquilo que te afasta de Deus. Diga não e viva na presença de Deus. Há de chegar o momento em que a humanidade poderá ultrapassar os limites, as esferas e viverá e alçará voos ainda maiores. Mas essa mesma humanidade não pode viver longe do Criador. Um forte abraço no seu coração, que Deus te abençoe e não se esqueça, Jesus ama você.